Shalom, 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 meus queridos amados irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vós. Nós falamos ao vivo aqui de Laje Minas, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, instituição que desde 1992 estamos aqui na região da Zona da Mata Mineira e Sul Capixaba estudando e ensinando a Bíblia Sagrada. Nossa instituição é mantenedora do Seminário Tabernáculo, Seminário Bereshit e Faculdade Bereshit. Temos muitos cursos, curso básico com 36 matérias, com 6 livros, curso intermediário com 18 matérias, curso bacharelado com 12 matérias, tem mestrado, doutorado, curso de diaconato, curso de cultura hebraica, curso de etiologia, curso de xilologia. Essa matéria xilologia, que é inédita no nosso seminário aqui no Brasil, estuda o livro de Cantares, somente Cantares de Salomão, aqueles 8 capítulos com 117 versículos. Tem também mestrado e doutorado dentro de Cantares, mas temos também Gemátria, estudo dos números na Bíblia, que é muito importante. Inclusive estamos produzindo agora, e vamos ver quando iremos, essa Bíblia de estudo da Gemátria. Estamos aí fazendo devagarzinho, já fizemos o livro de Gênesis, agora estamos nos Salmos, e temos aqui também na nossa escola, nosso centro de cultura, o curso de Gemátria, mestrado e doutorado. Então estamos aqui, nada sabemos, estamos ainda por saber, estamos estudando, e vamos devagar. Nossas aulas, eu sou o professor Ilmar Sateneri Keller Kaiser, sou pastor há 33 anos aqui do Ministério Tabernáculo, que é uma igreja que temos aqui na região, que tem em 6 estados brasileiros, e também temos um missionário na Espanha. Nós estamos então aqui, sou professor da Rede Estadual de Ensino desde 1997, e na área de Sociologia, Filosofia, História, Geografia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa. Estamos aprendendo um pouquinho mais, também sou bacharel em Direito. E nós estamos aprendendo a Bíblia Sagrada. Nossa matéria é Introdução Bíblica 3. Estamos estudando os livros poéticos e agora os profetas maiores. Hoje é a aula do profeta Daniel. Na aula passada foi Ezequiel. Lembrando que a história do exílio, né? Primeira leva, 605, é o ano 4 do rei Joaquim, é o rei Jeoiaquim, também chamado de Eliaquim, filho de Josias, que reinou 31 anos, Josias. O Eliaquim reinou 11 anos. Antes dele, seu irmão Joanã, ou Joacás, reinou 3 meses. Foi deposto por faraó Neco, que estava voltando da batalha de Carquemes. Então, a história do livro de Daniel é uma história muito interessante, né? Daniel é aquele homem muito famoso, citado na Bíblia, né? Inclusive, o próprio Ezequiel, que é um profeta contemporâneo a Daniel, ele mesmo cita Daniel. Interessante isso, né? Vamos ver aqui, então, ó. Daniel. Aparece 82 vezes na Bíblia. O próprio profeta Ezequiel cita Daniel. Lembrando que Ezequiel foi para lá no ano 598, na segunda remessa de exilados, que Nabucodonosor levou no ano 598. Então está aqui, ó, Ezequiel 14:14. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, que é muito antigo, Daniel e Jó, Noé e Jó é mais ou menos daquela época, né? Mas Daniel é recente, estava vivo. Como é que ele está citando? Ele conhecia com certeza Daniel. Ezequiel estava na margem do rio Quebar, num lugar chamado Tel Abib, que ficava próximo ali ao sudeste da Babilônia, né? E foi no ano 598. Daniel já estava lá. Ezequiel foi no ano 598, Daniel já estava lá desde o ano 605, quando foi a primeira leva, né? Então está escrito aqui, Ezequiel 14:20, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela. Ezequiel 28:3, eis que és mais sábio és que Daniel. Então veja que Daniel é citado concomitantemente à sua função, né? Quem era Daniel? Esse Daniel é um dos meninos nobres, né? Quando a tomada de Jerusalém, no ano 605, foi levado. Ele, Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor deu ordem que se levasse pessoas de estirpe real, nobres, para que aprendesse a língua dos caldeus e pudesse servir na Babilônia. E ele então foi para lá e ficou no treinamento de 3 anos. E começa a sua história, que foi no ano 4 do rei Joaquim, mas tem alguns lugares que diz que é no ano 3º, né? Essa divergência é porque há uma divergência de maneira de contar os anos. Enquanto os judeus contavam de um jeito, os babilônios contavam de outro. Então, essa discrepância é devido a essa diferença. O judeu, ele data, o ano da ascensão ao trono era contado como o primeiro ano.
Então, ano 609 já é o primeiro ano. O Babilônio conta depois de um ano. Né? O Babilônio conta depois de um tempo, o Babilônio conta, o judaico conta quando começa. Por isso essa divergência no ano quarto ou no ano terceiro. Se é do ponto de vista do caldaico, é no ano terceiro. Daniel fala que é no ano terceiro, está escrito aqui. Ó. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, se sitiou Jerusalém, levou para lá alguns filhos de nobres, entre eles Daniel. Já lá em Reis, em Crônicas, fala que é no ano quarto, que é a contagem do judeu, já viram que ela começa contando um ano, logo que toma posse conta o primeiro ano. Eles vão para lá, estão treinados, né? E enquanto está em treinamento, no segundo ano, Nabucodonosor tem aquele sonho da estátua, Daniel interpreta, depois completa no ano terceiro seu treinamento. Ele é nomeado, então, governador da província de Babilônia. Ele pede para os meninos, para os colegas dele, Ananias, Misael e Azarias, que leva o nome de quê? Ele leva o nome de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Abdenego, servo de Nego. Nego é o nome deles, Marduk é o nome dos deuses dele, Nego, Marduk, Nabuco, tudo é nome de Deus Babilônia. Então a história dele começa por aí, ele é dos cativos, né, da família real, ele então vai para lá muito novo, deve ter tido aí uns 13, 14, 15 anos quando vai, e fica lá, a profecia dele começa aí, nesse tempo, e vai até no ano 540, ele ainda está profetizando. Cai o reinado, passa por vários reis, né? Reinado de Nabucodonosor, depois do filho dele, Evil-Merodach, depois do Neriglissar, que é cunhado que assassinou Evil-Merodach. Esse Neriglissar era o marido da Cassaia, né? Que teve um filho chamado Labac-Marduk, que depois reinou. Depois de Evil-Merodach vem Neriglissar, que reinou 6 anos. Depois ele morreu, e Labac-Marduk, que é o filho dele, reinou 9 meses. Depois vem o Nabonide, que é casado com a princesa Nitox, né? Nabucodonosor tinha essas meninas, Cassaia, e casou com Nebuzaradão, Neriglissar, que é o mesmo nome, é o oficial da guarda. O Nabonide, o Evil-Merodach, casou com a princesa de fora, e a Cassaia, já falei, a Nitox casou então com Neriglissar ou Nebuzaradão. Então, depois da morte de Labac-Marduk, depois do destronamento de Labac-Marduk, que foi destronado pelos sacerdotes, no ano 556 da era antes de Cristo, Nabonide assume o reino, porque a mulher dele casou com a viúva de Neriglissar, no caso, né? Nabonide casou com a Nitocris, né? Neriglissar, que casou com a Cassaia. Nabonide, então, tem um filho chamado Belsazar, e esse menino fica corregente com ele, por isso que ele oferece o terceiro lugar para quem descobrisse a escritura na parede, né? Porque ele era o segundo, o pai dele estava em campanhas, ficava fora, passou grande parte do período do seu reinado em campanhas, viajando. Então vai até o ano 539, quando Ciro entra em Babilônia e derruba, né, desviando as águas do rio Eufrates, ele entra pela cidade, toma o poder naquela noite que Daniel está acabando de ler na escritura na parede. Daniel passa então pelo reinado de Ciro, esse nome de Dario que aparece no livro de Daniel aí, a maioria dos autores acha que esse Dario é um título para o próprio rei Ciro, né? Que aparece aqui no livro, aqui no capítulo 6, diz aqui que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, né? Depois, no 7 está fora de ordem, já fala de Belsazar, que é o ano primeiro dele, o ano 553, depois o ano terceiro, que é o ano 550. Aí vem no capítulo 9, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, na relação do Médio. Esse Assuero aqui não é o Assuero de Esther, não. Aquele é chamado de Xerxes I, aquele Assuero. Esse aqui é outro. E esse aqui, primeiro ano de Dario, esse Dario aqui seria o próprio Ciro. Dario é um título que se dava aos reis, né? E aí no capítulo 10, no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia. Então Ciro começou em 539, 538, 537. Aí vem no versículo 11, eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo levantei para animar. Então Dario, esse seria um nome para o rei Ciro, né? É um nome, é um título, igual Faraó, é um título. Então Daniel serviu vários reis, Nabucodonosor, Evil-Merodach, Neriglissar, Labac-Marduk, Nabonide e Belsazar. Belsazar, que a Bíblia diz aqui no texto de Daniel, que ele era filho de Nabucodonosor, na verdade ele era neto, né? Naquele tempo se usava muito se falasse descendência por uma questão geral. O tema de Daniel é um livro apocalíptico, né? Um livro de história profética dos poderes mundiais, gentílicos,
Tem várias visões, Nabucodonosor tem o sonho da estátua, o sonho da árvore. Lembrando que ele reinou 43 anos, né? Desculpe. Começou no ano 605, depois do pai dele, Nabopolassar, e vai até o ano 562. Depois de Merodach reina 2 anos, quando começa a reinar, levanta a cabeça de Joaquim. Desculpe, Joaquim é filho de Eliaquim. Ele foi levado cativo no ano 598 com a mãe dele, com mais 10 mil pessoas. Nessa leva foi Ezequiel também. Então, essa é a história desse livro. É o livro que mais conta a história de Nabucodonosor, ali em Daniel. Nabucodonosor aparece a palavra 91 vezes na Bíblia. E é citado o primeiro ano dele, que é o quarto Ezelequim. O segundo ano dele tem um sonho. Depois, o sétimo ano, ele traz 3.023 cativos, no sétimo ano, que é o ano 598. Depois, no 17º ano, é o 9º ano, né? É o 9º ano lá do rei. Ele cerca Jerusalém, no rei Zedequias. Depois, o 18º ano, é o 10º, daqui leva mais 832 cativos. O 19º ano é a queda de Jerusalém. Depois tem o 23º ano, quando ele leva mais pessoas cativas ainda. Então, essa é a história de Nabucodonosor. Essa vai ter contada quase toda aqui no livro de Daniel. Então, levando as 3 levas que foram, 605, 598 e 587, quando derruba Jerusalém. Lembrando que Jerusalém ficou cercada durante 18 meses, né? No reinado de Zedequias, que era filho também de Josias. Belsazar, então, é neto de Nabucodonosor, filho de Nabonide com Nitocris. Labash-Marduk é filho de Neriglissar, com Cassaia. E a visão nesse livro é de um Deus que governa, cheio de sabedoria e poder, né? O autor é o próprio Daniel, que foi levado muito cedo para lá, e ficou muitos anos servindo lá, alguns dizem mais de 80 anos, mais de 70 anos, profetizando por ali. Ele começou a profetizar mais ou menos no ano 605 e vai até o ano 540 mais ou menos. O livro é dividido em várias partes. Primeira introdução, Daniel e seus companheiros, quando ele faz aquela decisão, Daniel propõe de seu coração não se contaminar com a iguaria do rei. No qual a iguaria do rei eram as carnes dedicadas aos reis, né? Aos deuses dele. Então não podia comer aquelas carnes. Depois o capítulo 2 é o sonho que vamos ter Nabucodonosor sonhando com a estátua, que vai dividir o reino, né? A cabeça de ouro, o peito de prata, e vai descendo, bronze, até ferro e tal, que são os impérios, né? O Império Babilônico, o Império Assírio, o Império... Não é o anterior, é o futuro, né? Então, o babilônico, depois o medo-persa, depois o grego, depois o romano. Depois nós temos o capítulo 3, que é o sonho, a estátua que Nabucodonosor mandou fazer. Daniel não estava lá, mas Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram o rei e tiveram vitória. Depois Nabucodonosor escreve a história dele do sonho da árvore, quando ele fica 7 anos como animal. Aí já pula no capítulo 5 é Belsazar, né? Então, o capítulo 5 fala de Belsazar, quando ele tem aquele... já o final da história, né? O 5 deveria estar no finalzinho, ou antes do final, porque depois tem Ciro, né? Mas ele está logo aqui no 5, é quando vê escrita na parede, que é o Mene, Mene, Tekel, Peres. Quando o Daniel vai interpretar, ele interpreta Mene, Tekel, Parsim, porque a palavra Peres no plural é Peres, Persim, né? Peres virou Persim. Como tem um conectivo V, fica Farsim, né? Porque quando começa é P, no meio é F. Daniel na cova dos leões, já no Dario, já no reinado de Dario, né? Dario começa a reinar aí no capítulo 7, volta no reinado de Belsazar, o primeiro ano de Belsazar. Aqui o capítulo 5 é o último ano de Belsazar, é o ano 539. Já o capítulo 7 é o ano 553, primeiro ano de Belsazar. E o capítulo 8, no terceiro ano, é o ano 550. Aí vem no primeiro ano de Dario, capítulo 9, que você poderia ficar junto aí com o capítulo de número 6. O 9, o 6 e o 10. O 10, deixa eu ver o 10 aqui. O 10 não, o 10 é o terceiro ano de Ciro, que no primeiro ano de Ciro. Então nós temos aqui, no primeiro de Dario, o capítulo 9, o capítulo 11, primeiro ano de Dario, Medo, primeiro ano de Dario, filho de Assuero, o Medo. Então esses dois capítulos viriam primeiro, depois nós teríamos o capítulo do 10, que seria o terceiro ano de Dario, que é chamado de Ciro. Depois nós temos o capítulo final, que é a profecia, no tempo do final, quando ele vê Miguel e vai falar sobre a história encerrando. Em Daniel nós temos então essas duas sonhos de estátua, né? A visão dos animais simbólicos, ele vê aqueles animais lá
ele não sabe discernir muito bem. Primeiro aparecia leão, tinha tarará, asa e tal. Depois apareceu o leopardo com asas e tal. Depois nós temos aí, tinha um grande dente de ferro. Outra pequena, os chifres que aparecia derrubando. Então depois tem o quarto animal, que é feroz, diferente de todos, né? Que não consegue saber o que é esse quarto animal. Os 4 animais, que são 4 reis. Aí vem a interpretação, que seriam os reis, que seriam os impérios que dominariam, né? O Daniel 9 é o de confissão. Daniel 9, Esdras 9, Neemias 9, fala de confissão. Daniel está fazendo confissão pela nação, pelos pecados dele, pelos pecados dos reis, dos príncipes. E aí é revelado nele as 70 semanas de Daniel. Então, primeiro, essa 70 semanas começa com o decreto de Artaxerxes para Neemias no ano 445. Né? Recebe a ordem de voltar. Ele começa a reinar no ano 465, no 20º ano dele, é o ano 445. Vai até as 69 semanas, até o ano 32, referente a Messias. Depois nós paramos para o intervalo da última semana, que é a chamada a 70 semana, a 70ª semana, que vai acontecer. Nós estamos aguardando aí o cumprimento dela. E no final do livro, capítulo 12, tem a visão que ele tem lá no capítulo 9, Gabriel vem trazer a visão, conta do príncipe da Pérsia que está obstruindo ele, que é referente à área espiritual, né? E no Daniel 12 é falado então do final da história. Tu, porém, vai até o fim. Ele tem aquela relatório dos tempos de 1260, depois 1290, depois 1335, né? Quando fala então que bem-aventurado é aquele que espera e chega até essa parte, chega até 1335 dias. Então são os tempos de instalação do milênio, né? Depois da grande tribulação, e é isso aí quando nós encontramos no capítulo 12. Então a visão era costume e tal, Daniel e seus companheiros. Nós estamos na apostila seguindo aqui, o tempo dos gentios, e a cabeça de ouro da estátua representa o Império Babilônico, que vai até o ano 538. O peito e os bafos de prata, o Império Medo-Persa, que vai de 538 a 330. Depois o vento e as coxas de bronze, que é o Império da Grécia, começa em 330 e vai até mais à frente. E depois nós temos então o final, até o ano 30, né? O Império da Grécia, o greco-macedônico, Alexandre o Grande e tal. E depois temos o Império Romano, começando no 30 e vai até o ano 476, com a queda do Império Romano, né, quando os bárbaros invadiram o Império Romano. Então nós temos a visão das 4 bestas depois, falando do urso, do leão, né, do leopardo, e o leão representa o Império Babilônico, o urso o Medo-Persa, o leopardo da Grécia, e o 4º animal que era terrível era a besta, que tinha 10 cornos, 10 reinos, e etc. E está tudo em conexão com Apocalipse 13 a 19. Depois nós temos a visão de Daniel com relação ao destino do povo de Deus, que é a visão do carneiro e do bode, falando dos impérios que iam suceder Alexandre, né? Dividiu 4 reinos entre Antígono, Ptolomeu, etc. Então é o bode e o corno notável que sai, o chifre que sai, o carneiro, representa a Média Persa, que tinha 2 chifres, o bode o Império Grego, os 4 chifres quebraram os que assumiram os generais de Alexandre, e vai por aí passando. Nós temos então a 70 semana que eu já falei, e a última visão de Daniel, capítulo 10 e 12, e falando da glória do Senhor, a guerra entre as 2 e 4 divisões do Império de Alexandre, Egito, Síria, Reino do Sul e do Norte, o Antíoco Epífane, que foi aquele rei sírio que invadiu o templo e trajou o templo, sacrificando lá animal contaminado, animal que não era santo, né? Os animais impuros, foi um porco lá. E aí a mensagem final de Daniel, falando sobre os tempos do fim. Só para recapitular, então, é um livro muito importante, foi citado pelo próprio contemporâneo dele, né? Que é o contemporâneo dele chamado de Ezequiel, que estava lá. É citado também várias vezes mais na Bíblia o nome Daniel. Serviu a vários reis, né? Até no Novo Testamento a gente encontra isso, Mateus 24, 15. Quando vires a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem está no lugar santo, quem lê, entenda ou atenda, né? Então tem referência a Daniel até mesmo aqui no livro de Mateus. Mas a maioria das ocorrências são de Daniel, tem no próprio livro dele mesmo. Neemias também cita Daniel, mas aí é outro Daniel, não é esse aqui. E Esdras também cita Daniel, mas não é esse, nosso aqui.
E também é citado aqui Daniel, o filho de Davi, o segundo filho que é a Carmelita, né? Com a Abigail, a Carmelita, que é também chamada de Quileabe. Então, das 82 ocorrências, somente 3 não são referências ao nosso Daniel aqui da Bíblia Sagrada. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.